Olá! Hoje vamos fazer uma exploração profunda num território que, olha, todo mundo conhece, mas que talvez a gente não pare para pensar tanto assim, né? A amizade. Oi. Pois é, um tema fascinante. O que ela significa de verdade? Será que a essência mudou com o tempo, com a tecnologia? Ou é só o jeito como a gente vive essa conexão que mudou? Ótima pergunta para começar. É um sentimento universal, sem dúvida, mas com muitas camadas. E olha, temos fontes bem diversas para explorar isso hoje. Sim, vamos desde os clássicos. Exato. Desde os filósofos como Aristóteles, Cícero, que já pensavam nisso, nossa, há milênios, até reflexões mais atuais, tipo as da Lia Luft. E pesquisas mais recentes também, né? Para ver como funciona na prática no Brasil hoje e como a era digital mexeu com tudo. Isso. Temos dados sobre o impacto da internet, discussões sobre companheirismo versus amizade, o papel nas confidências, a importância da lealdade. Então a ideia é essa: desvendar essas camadas. Entender as bases, o valor gigantesco que a amizade tem para a nossa cabeça, para o nosso coração, até para o corpo, e como ela se adapta ou não aos tempos modernos. Bora começar lá atrás, então? Grécia Antiga. Vamos. Aristóteles. Ele parece que já tinha um mapa para isso, né? Tinha sim. Na Ética Nicômaco, ele fez algo bem interessante, quase como se organizasse as amizades em categorias. Exato. Ele identificou 3 tipos principais, né? Baseados no que une as pessoas. A primeira seria a amizade por utilidade. Sabe? Aquela mais prática. Isso. Aquela em que o foco é o benefício que um tira do outro. Como a fonte da Nova Acrópole comenta, não é pelo amigo em si, mas pelo que ele te oferece. Pelo que é útil para você. É bem circunstancial. Quer dizer, acabou a utilidade? Muitas vezes acaba a amizade. É frágil nesse sentido. Faz sentido. É quase um acordo, né? Não dito, mas um acordo. E a segunda? A amizade por prazer. Imagino que seja parecida na base. Bem parecida na fragilidade, sim. É baseada no gosto, na diversão, no prazer que a companhia do outro traz. Também depende muito das circunstâncias. Se a pessoa deixa de ser divertida ou se os interesses mudam. Exato. O laço pode se romper facilmente. Ele dizia que era mais comum entre os jovens, né? Que buscam mais essa gratificação imediata, esse prazer. Ok, então temos a útil e a divertida. Mas e a amizade de verdade? Aquela que a gente idealiza. Aí a gente chega na que Aristóteles chamou de amizade perfeita, ou, talvez melhor, amizade de virtude. Essa acontece entre pessoas que ele considerava boas, virtuosas. Virtuosas no sentido de... Caráter. Isso, no sentido de terem bom caráter. A base aqui é a admiração mútua por esse caráter. O desejo é genuíno pelo bem do amigo, por quem ele é, sem ficar esperando algo em troca o tempo todo. Ah, entendi. Por isso ele dizia que era a mais duradoura, porque, segundo ele, a bondade tem um princípio de permanência. Ela não muda tão fácil quanto a utilidade ou o prazer. Mas essa amizade perfeita soa quase... rara demais, não? Ele mesmo admitia isso, certo? Sim, ele era bem realista quanto a isso. Falava que exigia tempo, intimidade, aquela história famosa de comer juntos a quantidade de sal necessária. Não é algo que brota do nada. Exatamente. Esse é o ponto crucial. Precisa de reconhecimento mútuo de valor, convivência, confiança que se constrói ao longo do tempo. O desejo de ser amigo pode até surgir rápido, mas a amizade de virtude, essa sim, precisa ser cultivada. E essa ideia do tempo, da virtude como base. E isso conecta direto com o que Cícero lá em Roma também defendia, né? Conecta totalmente. Cícero, no tratado sobre a amizade, também coloca a virtude no centro de tudo. Ele dizia que a amizade verdadeira nasce da natureza, dessa admiração mútua pela virtude, e não da necessidade ou da fraqueza. É quase um eco de Aristóteles, séculos depois. É um eco forte, sim. Cícero define a amizade como uma harmonia em todas as coisas divinas e humanas, acompanhada de benevolência e afeição mútua. Lindo isso, né? Muito bonito. E ele batia muito na tecla da sinceridade, da franqueza, lealdade, constância. Para ele, sem confiança não existe amizade. Ponto final. E tinha aquela regra importante, né? De não pedir nem fazer coisas desonestas por um amigo. Fundamental.
porque isso destruiria a própria base da relação, que é a virtude, a confiança. E ele tinha aquela frase linda sobre os benefícios, né? Que a amizade torna a prosperidade mais brilhante e a adversidade mais leve, porque ela divide e compartilha. Essa ideia de dividir o fardo é muito poderosa. Poderosíssima. E é fascinante ver como essa noção de uma amizade que vai além do interesse, baseada em algo mais profundo, tipo, ressurge até em discussões online hoje em dia. É mesmo? Como assim? Tem um post no Reddit que a gente viu, por exemplo, que diferenciava claramente o companheirismo, que era visto como algo mais transacional, sabe? Ligado à necessidade mútua, da amizade verdadeira. E como eles definiam essa amizade verdadeira lá no post? Parecido com Aristóteles? De certa forma. Eles diziam que era algo que transcende a necessidade, que era sobre compartilhar a abundância de amor e alegria sem ficar esperando retorno. Uma visão talvez um pouco idealizada, a forma mais pura de amor, mas que capta essa essência da amizade de virtude, o foco desinteressado no bem do outro. Que interessante, essa busca por conexão genuína que atravessa séculos, de Aristóteles a um post anônimo no Reddit. Mas aí a gente entra na era digital e tudo ganha contornos totalmente novos, né? Exatamente. Aí entra o artigo da Televita, que analisa justamente essa complexidade toda. Como ficam os likes, os seguidores, as conexões virtuais nesta história toda? Muda a definição de amigo? Pois é, a tecnologia reconfigurou o cenário. O artigo da Televita mostra bem os dois lados da moeda. Por um lado, facilitou muito a conexão, né? Sem dúvida. Quebrou barreiras geográficas, permitiu encontrar pessoas com interesses super específicos, nichados, o que pode ser ótimo para quem é mais tímido ou tem mais dificuldade na interação cara a cara. Talvez o julgamento inicial pela aparência diminua um pouco online. Pode ser. Facilita iniciar um contato baseado puramente em interesses comuns. E tem dados que apoiam essa ideia de conexão ampliada, né? Sim, lembro de um estudo de Toronto que você mencionou, que sugeria que a internet, na verdade, aumentava o número de amigos online e offline, contrariando aquela visão mais pessimista de que ela nos isolaria. Isso. E outro estudo de Michigan mostrou como a gente usa redes sociais para pesquisar e manter contato com pessoas que conhecemos offline recentemente. Funciona como ferramenta de manutenção e até de expansão das redes sociais. Mas sempre tem o mais, né? Sempre tem. Por outro lado, o artigo da Telavita traz o alerta do sociólogo Nicholas Christakis. Nem toda conexão online é um amigo de verdade. Ter muitos contatos não significa ter apoio real. É a diferença clássica entre quantidade e qualidade que já vimos lá em Aristóteles. Exatamente. E aí entra o risco da ilusão. De achar que ter centenas, milhares de amigos no Facebook, por exemplo, significa ter uma rede de suporte sólida. E isso pode levar à solidão. A tal epidemia oculta da solidão. No Reino Unido, chegaram a criar um ministério para isso, né? É sério. Muito sério. A internet pode dar uma falsa sensação de companhia, de segurança social, mas talvez não preencha aquela necessidade mais profunda de vínculos reais, de intimidade. E aí entra o antropólogo Robin Dunbar. Sim, o famoso número de Dunbar, sobre o limite de relações que a gente consegue manter. Ele argumenta que a internet ajuda a desacelerar a perda de laços com quem se distancia fisicamente, o que é bom. Mas, ele insiste, não substitui a necessidade do contato presencial, do toque, da convivência real para formar e manter amizades realmente fortes e profundas. Quase um retorno à ideia do comer sal juntos de Aristóteles. Mas no século XXI, a presença física ainda importa muito. Importa demais para a profundidade do vínculo. Nossa, e o impacto disso no cérebro? Essa parte é maluca, o que os estudos dizem. É muito interessante. Um estudo da Califórnia, por exemplo, observou que usar o Twitter podia aumentar a ocitocina, Aquele famoso hormônio do abraço. esse mesmo, ligado ao vínculo social, à confiança e, ao mesmo tempo, o uso diminuía hormônios de estresse, como o cortisol e o ACTH. Quer dizer que interagir online pode, biologicamente, reduzir o estresse? Parece que sim, pelo menos nesse estudo. E o neuroeconomista Paul Zak até sugere que nosso cérebro pode interpretar essas conexões eletrônicas como se fossem de alguma forma presenciais. Como se o cérebro tentasse criar conexão mesmo através da tela. É uma hipótese dele.
Como se isso talvez nos deixasse mais sintonizados para a amizade em geral, mais abertos a criar laços, mesmo que mediados pela tecnologia. Que doideira pensar nisso. Uma adaptação biológica nossa à vida digital. Fascinante. Mas, olha, seja online, offline ou um mix dos dois, o valor fundamental da amizade parece inquestionável. Isso nos leva aos pilares, o que realmente sustenta uma amizade forte. Aí a gente volta para aqueles valores essenciais. A fonte do Brainly destaca dois gigantes: lealdade e honestidade. Define um pouco melhor pra gente. Lealdade seria o quê? Seria o compromisso, o apoio mútuo, estar lá pro amigo mesmo nos perrengues, sabe? Não abandonar o barco. E a honestidade é a sinceridade, a transparência, poder falar a verdade mesmo quando é difícil. São a cola da confiança e do respeito, então. Exatamente. Sem eles, a amizade fica muito vulnerável. A honestidade, por exemplo, é chave para resolver conflitos diretamente, com diálogo, antes que o mal-entendido vire uma bola de neve. E a lealdade é testada justamente quando a gente discorda, ou quando o amigo toma um caminho que a gente não aprova, ou passa por algo muito difícil. É sobre estar lá apoiando a pessoa mesmo sem concordar 100% com as escolhas dela, respeitando o caminho do outro. Perfeito. E isso me lembra demais a Lia Luft. Ela tem um jeito tão bonito, tão sensível de falar da amizade como esse lugar segura. A Lia Luft é fantástica nisso. Como ela descreve a amizade como o chão sobre o qual a gente sabe que pode caminhar. Aquela sensação de segurança, de poder ligar a qualquer hora, desabar mesmo, dizer, olha, tô mal, preciso de você, e ser acolhido sem máscaras, sem julgamento. Com todas as nossas falhas, rugas ou tristezas, como ela diz. Poder simplesmente ser. É isso. É a descrição perfeita do suporte emocional profundo que uma boa amizade oferece. E esse suporte não é só um sentimento bom abstrato. Ele tem efeitos bem concretos na nossa saúde, né? O artigo da Central Psicologia fala bastante disso. Com certeza, amizades fortes e saudáveis, e aqui a palavra saudáveis é super importante, porque a gente sabe que existem amizades tóxicas que têm o efeito contrário, né? Drenam energia, aumentam o estresse. Verdade, mas as saudáveis. De pertencimento, de ser compreendido. Elas nos ajudam a desenvolver inteligência emocional, a lidar melhor com o estresse, a expressar nossos sentimentos. E até incentivam hábitos mais saudáveis, né? Sim, amigos podem nos estimular a cuidar da saúde física, tipo fazer exercício juntos, comer melhor, ou até buscar ajuda médica quando a gente precisa e está hesitando. O artigo da Central Psicologia chega a mencionar impactos físicos diretos, sistema imunológico mais forte. Isso. E maior expectativa de vida. É impressionante como o social e o biológico estão totalmente interligados. E aquela história da ocitocina de novo, né? O vínculo libera hormônios que reduzem o estresse, promovem bem-estar. Exatamente. Mostra como somos seres fundamentalmente sociais. A qualidade das nossas conexões afeta a nossa saúde de forma integral, corpo e mente. E falando em conexões, na prática, a pesquisa do Correio do Povo trouxe um retrato bem atual de como os brasileiros vivem a amizade. Um dado que me chamou muito a atenção. Mais gente desabafa mais com amigos, deu 36,4%, do que com o parceiro amoroso, 32,2%, ou família, 21,2%. Surpreendente, não? Olha, talvez um pouco, mas acho que faz sentido se a gente pensar que a amizade pode oferecer um espaço seguro, talvez, com menos complexidade ou expectativas que uma relação romântica às vezes carrega. É um tipo diferente de intimidade, né? Pode ser. Um lugar para ser mais direto ao ponto. Talvez. A pesquisa também mostra a frequência alta, quase 90% falando com amigos todo dia ou toda semana, principalmente por WhatsApp ou Telegram. A tecnologia tá aí forte. Mas olha que interessante. Mesmo com toda essa comunicação digital, quase metade, 42,4%, ainda prefere encontrar pessoalmente. O contato real segue valendo ouro. Segue sendo muito valorizado, sim. O que confirma um pouco o que o Dunbar dizia sobre a importância do presencial. E os assuntos que rolam nessas conversas? É uma salada, né? Total, desde questões de trabalho, 55,6%, lazer e entretenimento, 53,2%, até as atualizações do dia a dia, 50,6%, fofocas, memes, 45,2%, indicações culturais. A amizade parece ser esse espaço para compartilhar de tudo um pouco, o sério e o leve. E os apelidos? Adorei essa parte.
migo-miga na cabeça, 48,4%, depois irmão-irmã, 36,2%. Bem brasileiro isso, né? Essa coisa de trazer o amigo para a família. Super brasileiro. Mostra essa proximidade, essa informalidade que a gente constrói nas amizades aqui. Outro ponto interessante da pesquisa: onde essas amizades nascem hoje em dia. Trabalho lidera, né? Com 53,4%. Ele lidera com folga, bem à frente de eventos sociais, 33,8%, e da época de escola ou faculdade, 31,6%, que antes talvez fossem mais dominantes. E a internet? Onde ela entra aí? Aparece com 26,8%, ou seja, é relevante para formar laços novos, sim, mas não é o principal palco, pelo menos segundo esses dados. Ambiente profissional ainda é o campeão para fazer amigos hoje. Faz sentido, passamos muito tempo no trabalho. E na hora de dizer o que mais importa num amigo, quais qualidades são mais valorizadas pelos brasileiros nessa pesquisa? Olha só que interessante. Honestidade em primeiro lugar, disparado, 76%. Depois vem respeito, 69,2%, e lealdade, 59,6%. Os pilares, de novo, aqueles que a gente já falou com Cícero, com Brainley, estão lá no topo da lista do pessoal hoje. Exatamente. Mostra uma consistência incrível através do tempo e das fontes. Bom humor, 56%, e empatia, 45,2%, também são super valorizados, claro. Incrível como esses valores clássicos, honestidade, lealdade e respeito, continuam sendo a espinha dorsal da amizade hoje, mesmo com todas as mudanças de cenário, tecnologia e tudo mais. Mas, bom, ter amigos não é só receber esses benefícios todos, né? Exige trabalho, exige cuidado. Sem dúvida alguma. É como a Lia Luft usa aquela metáfora linda da amizade como um jardim. Precisa ser cultivado, regado, com carinho, cuidado constantemente. Não acontece por acaso e não se sustenta sozinha. A Central Psicologia reforça isso também, né? Sim, reforça que exige tempo, exige presença, estar lá nos momentos bons e principalmente nos ruins, exige empatia, compreensão mútua, os pequenos gestos, a atenção no dia a dia, como você tá sincero, fazem toda a diferença para nutrir o laço. E quando nos jardins, às vezes as amizades murcham ou acabam. É parte da vida também. A pesquisa do Correio do Povo também perguntou sobre isso, sobre os rompimentos. Quais foram os principais motivos apontados? O principal motivo que apareceu foi a falta de confiança, 58%, seguido bem de perto pela traição, 52,6%. Olha aí de novo. Ataques diretos àqueles pilares de honestidade e lealdade. Exatamente. São feridas muito difíceis de cicatrizar numa relação de amizade. A inveja também apareceu forte, 39%, o que é triste, mas acontece. Mas nem todo fim de amizade é assim, tão dramático, com traição e tal, né? A pesquisa mostrou outros fatores também. Sim, mostrou. Muitos mencionaram o distanciamento natural, 42,6%, que acontece com o tempo, com as mudanças da vida, ou a simples falta de tempo ou mudança de prioridades, 13,8%. Às vezes as vidas tomam rumos diferentes. E diferenças de valores ou interesses que surgem com o tempo, 31,2%. Isso. E aí a gente volta lá em Aristóteles. As amizades baseadas só em utilidade ou prazer são naturalmente mais vulneráveis a essas mudanças de fase da vida, de interesses, de circunstâncias. Elas não têm aquela base mais sólida da virtude. E a distância física, como o artigo da Telavita apontou, continua sendo um desafio real para manter a conexão forte. Com certeza. Mesmo com a tecnologia ajudando, a distância pode sim levar a um esfriamento, a um fim de amizade. Mas aquela amizade perfeita de Aristóteles, a baseada na virtude, na harmonia que Cícero falava, ou naquela aceitação profunda que a Lia Luft descreve, essa teria mais chance de sobreviver às tempestades, aos desentendimentos, à distância. Acredita-se que sim, justamente por ter uma base mais sólida, mais profunda, ancorada no valor intrínseco do outro e num compromisso que, idealmente, vai além das circunstâncias passageiras. É a tal resiliência que a fonte do Brainley falava, a capacidade de se adaptar e continuar, mesmo com os desafios e mudanças. Uau, que jornada fizemos pela amizade, hein? Foi bem fundo mesmo. Começamos lá nos filósofos gregos e romanos, entendendo que nem toda amizade é igual, tem a útil, a divertida,
e aquela mais profunda, mais rara, baseada em quem a pessoa realmente é, na virtude. Vimos como confiança, lealdade e honestidade são cruciais desde sempre e continuam sendo os pilares mais valorizados hoje pelos brasileiros, segundo a pesquisa. São a base de tudo. Exploramos a montanha-russa que é a amizade na era digital, como a tecnologia aproxima e conecta de formas novas, mas também traz riscos de superficialidade, ilusão e até solidão, mexendo, olha só, até com a nossa química cerebral. E reforçamos o valor gigantesco da amizade para o nosso bem-estar completo, emocional, mental e até físico. Um verdadeiro porto seguro. Um chão para caminhar, como a Lia Luft tão bem diz. Mas um chão que precisa ser cuidado, cultivado com presença, carinho e tempo. Não é automático. Foi uma análise bem completa, mostrando como algo tão comum em cotidiano é, na verdade, super complexo e absolutamente vital para a nossa vida. Para a gente fechar, então, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar um pouco. Vamos lá. Cícero disse aquela frase linda que a amizade divide as tristezas e dobra as alegrias. Ou seja, ela alivia o peso da vida ao compartilhar o fardo e intensifica os bons momentos. Exato. E aí, a pergunta é, pensando no nosso mundo de hoje, com tanta correria, tanta interação digital, tanta coisa acontecendo, como é que as nossas amizades, sejam elas mais virtuais, mais presenciais, ou aquele mix que a maioria tem, como elas estão cumprindo essa função essencial? O que significa na prática hoje dividir e compartilhar o peso e as alegrias com o amigo? Como a gente está realmente presente um para o outro nesse cenário todo? Estamos conseguindo carregar o fardo junto, de verdade? Uma pergunta para levar para casa, para refletir. Como a gente cultiva essa presença real, esse compartilhamento genuíno, no meio de toda essa complexidade moderna? Fica a reflexão. Muito obrigado por mergulhar com a gente hoje nessa conversa. Obrigada, foi ótimo conversar sobre isso.